tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom te encontrar neste novo dia, nesta quarta-feira, 32ª semana do tempo comum. A igreja também hoje lembra de forma facultativa a dedicação da Basílica de Latrão. É a Catedral de Roma, digamos assim, a Catedral do Papa, né? Cada bispo tem a sua cátedra na sua diocese. O bispo de Roma, a sua catedral é a Basílica de Latrão. Essa Basílica de Latrão, ela tem a sua importância, e essa celebração, ela, a princípio, era somente na cidade de Roma, depois se estende ao mundo inteiro, católico, claro, e para mostrar esta unidade da igreja, essa comunhão com a igreja de Latrão. A sua importância se dá por duas razões, né? A primeira, por ser a Catedral do Papa, né, em Roma. Depois, por ser uma igreja que já recebeu diversos grandes concílios, né? No mínimo 5 concílios importantes na vida da igreja. Concílio são aquelas grandes reuniões onde a igreja toda se reúne por meio dos seus bispos e sacerdotes, lideranças, para discutir um tema ou diversos temas em especial. Portanto, a igreja de Latrão tem a sua importância por ser a igreja catedral do Papa, por ser esta que recebe e acolhe diversos concílios, né, na vida da igreja, e por isso demonstra a sua exuberância e a sua importância. E assim a igreja demonstra sua unidade por meio desta celebração. Por isso, iniciemos também o nosso dia nesta perspectiva do amor, deixando que o amor nos invada. Em um mundo que parece cada dia mais contaminado pelo ódio, precisamos ser a contrapartida. Precisamos nos abrir e deixarmos ser contaminados, atingidos pelo amor gratuito de Deus. Um amor que restaura, um amor que faz com que nos identifiquemos plenamente com Deus da misericórdia. Assim, o evangelho que nos oferece a igreja hoje é João, capítulo 2, versículo 13 ao 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de corda e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se, mais tarde, que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostra para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção desse santuário, e tu os levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, olhemos esse texto que parece que está na contramão do que fala do comportamento que até então Jesus tem demonstrado no seu evangelho, nos seus evangelhos.
Um homem dócil, um homem sempre aberto à paz, e aqui neste evangelho parece alguém violento, alguém que adere, abraça a violência, mas apenas parece. Jesus continua sendo o homem da paz, Jesus continua revelando o seu amor gratuito para com todos. Por isso, não nos espantemos com este comportamento de Jesus. E aí, olhando para o texto, nós percebemos a sua beleza, a sua dignidade, que poderíamos ver esse texto nesses dois momentos importantes. O primeiro momento revela a atitude de Jesus diante do templo, que parece ter se tornado um comércio. Jesus ali chegando, faz a sua reação derrubar, expulsar todo mundo dali e fazer com que o templo volte à sua essência. A sua essência é ser a casa, o lugar da revelação de Deus. Jesus faz com que o templo volte a isso. Quando chega lá, o templo parece ter se tornado um comércio. Jesus faz com que isso seja desfeito e o templo volta à sua essência, que é ser o lugar da revelação de Deus. E aí, depois, Jesus vai ser interrogado na segunda parte do texto pelos judeus. Antes disso, Jesus, depois que faz com que o templo volte à sua identidade natural, ele diz: o zelo por tua casa me consumirá. Quando os discípulos recordam disso mais tarde, Jesus diz: antes, tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Ou seja, Jesus está voltado justamente para esse zelo, para esse cuidado da casa como templo, lugar da revelação de Deus. A última parte, portanto, do texto mostra esse diálogo, essa resposta que ele dá aos judeus quando pergunta: que sinal nos mostras com isto? E Jesus diz: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Jesus está falando do tempo futuro, enquanto os judeus entendem no tempo presente. Por isso os judeus vão dizer: 46 anos foi preciso para construir esse templo, e tu diz que construirá em 3 dias? E aí Jesus está falando não do tempo presente, não da estrutura daquele templo físico, mas está falando do corpo espiritual. Está falando do que vai acontecer consigo, a sua ressurreição, que se dará 3 dias após a sua morte. Ou seja, Jesus fala de algo que vai acontecer, enquanto os judeus entendem que Jesus estava falando de algo aqui, agora, no presente. A dificuldade dos judeus entender Jesus é porque eles não conseguem acompanhar o raciocínio de Jesus, coisa que nós também muitas vezes temos dificuldade de acompanhar o que Jesus nos ensina. Peçamos a Ele a graça para bem viver a fé e acolher os seus ensinamentos com alegria. Que o Senhor te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor,